Olá! Hoje vamos dar uma olhada mais a fundo em algumas notícias recentes da Hungria. Tem bastante coisa: política, economia, umas questões sociais. Isso. A ideia é tentar conectar esses pontos, né? Entender o que está acontecendo por lá de forma mais ampla, o quadro geral. Exato. Vamos mergulhar nessas fontes. Olha, para começar, tem umas declarações políticas bem fortes sobre soberania. Sim, eu vi. Do Matsikoxis, do Fidesz. Isso. Ele diz que a Hungria entrou na UE e na OTAN como parceira, com direitos, não como serva, foi o termo que ele usou. E teve também o Balas Orban, né, o diretor político do primeiro-ministro. Esse pegou mais pesado ainda. Chamou a Hungria de o único país soberano na UE, falou do direito dos húngaros decidirem o futuro e criticou, assim, diretamente a burocracia da UE, as elites globalistas. Que, segundo ele, preparam uma guerra. É uma retórica bem incisiva, né? Totalmente. E isso se encaixa perfeitamente naquela narrativa que o governo húngaro vem construindo, sabe? De defesa da soberania contra pressões externas, contra o que eles chamam de interferência. Pois é. E o Balas Orban até conectou isso com a questão dos fundos da UE que estão retidos. Exato. Ele diz que é uma punição, né, por protegerem as fronteiras e não aceitarem o pacto de imigração. É a leitura deles. E essa linha dura aparece também na questão da Ucrânia, né? O Coxes levantou várias preocupações sobre a entrada da Ucrânia na UE. Quais foram os pontos principais? Bom, ele falou do impacto nos subsídios agrícolas, chegou a dizer que, 9 de 10 grandes empresas agrícolas na Ucrânia seriam de capital ocidental, americano, Interessante esse dado. e também o peso político. Calculou uns 70, 75 deputados ucranianos no Parlamento Europeu que ele acha que não se juntariam ao grupo patriotas, mas sim à elite liberal de Bruxelas. Entendi. Além das acusações mais diretas que ele fez, né? Sim, acusou a Ucrânia de tentar desacreditar um referendo húngaro, de espalhar desinformação, citou até o portal 444.u e até de espionagem para implicar a Hungria em preparativos militares. Nossa, mostra como a relação ali tá bem tensa e complexa. E como isso tudo faz parte dessa visão maior do governo sobre o papel da Hungria na região e na Europa. Falando em controle, né, e talvez tensões internas, tem uma proposta de lei que chama a atenção, para suspender temporariamente a cidadania húngara. Essa eu vi, do Janos Halas, também do Fidesz. Como funcionaria isso? A ideia é poder suspender por até 10 anos para quem for considerado uma pessoa perigosa, uma ameaça à segurança nacional. Mas, um detalhe importante, só para quem tem outra cidadania, para não criar apátridas. Entendi. E quem seria considerado perigoso? Quais os critérios? Olha, os motivos vão desde serviço militar estrangeiro incompatível, adesão a grupo terrorista, até crimes graves como contra a humanidade, traição, É um leque amplo. E a decisão seria de quem? ministerial, e seria publicada no Diário Oficial. Claro que isso gera debate, né? As fontes mencionam preocupações da oposição sobre um possível uso político disso. Sim, o nome do George Soros até apareceu como um possível alvo, né? Reforça muito aquele discurso de segurança nacional que eles usam bastante. Com certeza. Bom, mudando um pouco o foco, vamos para a economia, para o dia a dia. Budapeste parece estar numa situação financeira complicada. A capital. O que aconteceu? O prefeito Karaköny está acusando o Tesouro Nacional de reter bilhões do imposto de solidariedade, sabe? Aquele que os municípios pagam. Sei, uma contribuição entre eles. Isso. E ele diz que isso está colocando em risco até o pagamento de salários na BKV, a empresa de transporte público. Nossa, isso é grave. E qual a resposta do governo? O ministro da Economia diz que a cobrança é legal. E o Fidesz, claro, culpa a administração da cidade. Falou em má gestão, que a coalizão lá faliu a cidade. Mencionou um buraco de 50 bilhões e que antes tinham reservas de mais de 200 bilhões. É o clássico cabo de guerra político entre governo central e capital, né? Mas com consequências bem reais para os serviços públicos. Exatamente. Enquanto isso, lá na fronteira com a Romênia, está acontecendo uma coisa curiosa no mercado imobiliário. Ah, eu li algo sobre isso. Romenos comprando casas na Hungria. Isso. Principalmente depois que a Romênia entrou no espaço Schengen. Ficou mais fácil cruzar, né? Aí o pessoal está comprando imóveis em vilarejos húngaros, do lado de lá da fronteira, porque os preços são muito, mas muito mais baixos. Faz sentido. Uma disparidade econômica grande ali, né? Demais. A fonte citou um exemplo. Na Jaquereque, com 1 m² a 70 euros. Compara isso com Cluj-Napoca ou Oradea, na Romênia.
E são vilarejos tranquilos, com muitas casas vazias na Hungria. É um efeito direto da integração europeia, né? E como o governo húngaro reagiu? Propuseram uma lei de proteção da identidade local. Querem dar aos municípios mais poder para, digamos, influenciar nessas vendas para gente de fora. Talvez um direito de preferência ou taxas especiais. Uma tentativa de controlar o fluxo, né? De equilibrar os efeitos dessa integração. Já tinha acontecido algo parecido com compradores eslovacos em outra região, se não me engano. É verdade. E só para fechar rapidinho, teve também um alerta de golpe online usando a Wizz Air. Promoções falsas de aniversário com imagens de IA. Ah, esses golpes estão cada vez mais sofisticados. E também uma ação da polícia contra uns call centers na Ucrânia que estavam aplicando golpes em húngaros. Segurança digital é outro desafio, né? Sem dúvida. Então, para a gente ter uma visão geral, vimos a Hungria afirmando muita soberania, né? Com tensões claras com a UE, com a Ucrânia, debates internos sobre cidadania, controle. A briga financeira na capital. Exato. E essas dinâmicas econômicas na fronteira que são, de certa forma, resultado da própria integração europeia que eles às vezes criticam. É um cenário complexo. Muito. E talvez a reflexão que fica é justamente essa, né? Como um país que coloca tanta ênfase na soberania, no controle nacional, vai lidar com essas forças de integração, de interconexão, que a própria Europa facilita. Qual vai ser o equilíbrio que a Hungria vai buscar entre esses dois impulsos nos próximos anos? Como eles vão coexistir ou talvez entrar em conflito? Fica a pergunta, né?